A dica de hoje é sobre a contestação e reconvenção. Olá, pessoal. Dentro do estudo do direito processual civil, nós temos a parte relativa ao procedimento comum, que é o encadeamento dos atos processuais pela regra geral do nosso CPC. Nós bem sabemos que, em termos de rito, o CPC adota o procedimento comum de um lado e procedimentos especiais do outro, entre os quais nós temos procedimentos especiais dentro do próprio código, como é o caso da ação monitória, e procedimentos especiais fora do CPC, como é o caso da ação de mandado de segurança, ou como é o caso dos procedimentos que nós temos dos juizados especiais. Mas no rito comum, após a citação do réu, quando nós temos a oportunidade de as partes chegarem a um acordo por intermédio da conciliação ou da mediação, caso essa conciliação ou mediação seja infrutífera, nós passamos a tratar das atitudes que o réu pode tomar em termos de defesa. E a principal forma, o principal instrumento de defesa de que dispõe o réu é a contestação. Lembrando que, na mesma oportunidade, ele poderá também apresentar a reconvenção, ou seja, um contra-ataque contra a parte autora. Uma vez que na relação processual, o autor formula pedidos em face do réu e o réu se defende desses pedidos. Na reconvenção, o réu deduz pedidos em face do autor em um verdadeiro contra-ataque. De toda forma, nós vamos começar pela análise da contestação, que traz algumas regrinhas, com algumas regrinhas importantes para a sua prova. A começar pela questão do prazo. Cuidado, o prazo para que você apresente, para que o réu apresente a contestação é de 15 dias, contado em dias úteis. A temática aqui do prazo não é difícil. O que me preocupa é a questão relativa à contagem deste prazo, ou seja, a partir de quando nós temos o início da contagem desses 15 dias para que o réu conteste. E aí depende de uma série de fatores e nós temos que antes fazer um resgate histórico desta questão. Lá no CPC de 73, como regra, o réu ele era citado para contestar, ou seja, uma vez que o oficial de justiça cumpriu o mandado e ele era juntado aos autos, nós tínhamos o início da contagem. Uma vez que o AR citatório ele era juntado aos autos e se positivo, nós tínhamos o início da contagem. Agora não. Agora a citação, quando ocorre a integração do réu à lide, é para que ele compareça a um ato, para que ele compareça a uma audiência na qual ele irá tentar chegar a um acordo com a parte adversa. Nós não temos ainda a apresentação da defesa que ocorre num segundo momento. E aí todo o cuidado é pouco. Por quê? Essa audiência poderá ou não ocorrer. E se essa audiência não ocorrer, a regra de contagem é uma. Se a audiência ocorrer, a regra de contagem é outra. E ainda excepcionalmente essa audiência poderá nem sequer ser marcada. E aí a regra de contagem da contestação será outra ainda. Portanto, para que você bem compreenda esta matéria, eu trouxe uma tela em branco e nessa tela em branco nós falaremos de cada uma das regras para iniciar a contagem dos 15 dias. Vamos a elas? Pois bem, nós temos 3 regras basicamente, né? Eu trago a vocês inicialmente a primeira, que fala o seguinte: essa primeira regra, ela se aplica às hipóteses em que houve audiência de conciliação. Nesse caso, se houve audiência de conciliação, o prazo de 15 dias ele será contado a partir dessa sessão. A partir da sessão. Vamos supor que as partes compareceram em determinado dia para conciliar, as tratativas foram feitas e não houve um acordo. Elas saem intimadas daquela audiência na própria ata e também o réu sai intimado para que apresente a sua contestação. E aquele dia, inclusive, marca o começo do prazo, de forma que o primeiro dia útil seguinte será já o primeiro dia para apresentar a contestação e são 15 dias úteis. Essa é a regra comum. Só que nós podemos ter o seguinte, pessoal, nós podemos ter situações em que essa audiência não ocorrerá. Quando que essa audiência não ocorrerá? Muita atenção.
Nós temos agora, pelo regramento do CPC, a seguinte organização de ideias. O autor, na sua petição inicial, como um dos requisitos da petição inicial, que estão lá no artigo 319, ele deverá informar se ele pretende ou não conciliar. Essa é uma primeira informação. A outra é a seguinte: uma vez citado o réu, ele poderá peticionar nos autos informando se ele deseja ou não participar da audiência de conciliação e mediação. Quando o oficial de justiça entrega para ele a citação, o instrumento da citação, o mandado de citação, neste mandado constam algumas informações. A contrafé, a ciência do processo, a contrafé, que é a cópia da petição inicial, e logo embaixo virá a data em que essa audiência de conciliação e mediação estará marcada. De posse desse mandado e em contato com o seu advogado, eles poderão tomar a decisão de decidir tentar a conciliação ou não. Se eles não quiserem conciliar, cumpre ao réu peticionar nos autos em até 10 dias antes da audiência já designada, informando: não desejo conciliar. Essa é a segunda informação, portanto. Veja, uma primeira informação da parte autora, uma segunda informação da parte ré. E aí, a análise do juiz se dará da seguinte forma: se os dois quiserem, ou seja, se o autor manifestar o desejo pela conciliação e o réu nada informar ou manifestar expressamente o desejo pela conciliação, ela ocorrerá normalmente na data marcada. Se o autor nada disser e se o réu disser ou nada manifestar, também restará marcada, até mesmo porque o silêncio, nesse caso, ele é interpretado em favor da realização do ato. Agora, se o réu disser que não deseja participar da audiência de conciliação, mas o autor nada falar, ela ocorrerá também, e novamente a marcação do prazo se dará a partir da ocorrência dessa sessão. Se o autor disser que deseja conciliar ou nada falar e o réu disser que não deseja participar da audiência de conciliação, ela restará marcada, é obrigatório que o réu compareça sob pena de ser multado e novamente o prazo para que ele conteste conta a partir desta sessão. Agora, na hipótese de o autor disser expressamente, manifestar expressamente na sua petição inicial que não quer conciliar, e o réu também no prazo de 10 dias antes da sessão peticionar dizendo que não deseja conciliar, a audiência será cancelada, porque aí nós temos uma dúplice manifestação pelo desinteresse da conciliação. Nesse caso, o prazo para que o réu ofereça a contestação não conta da sessão, uma vez que ela não ocorre, mas conta do peticionamento. Então, cuidado. Quando nós estivermos na segunda regra, essa segunda regra se aplica apenas à situação em que não houve a audiência de conciliação. E lembrem, não haverá conciliação. Não haverá essa audiência quando tanto a parte autora quanto a parte resa informarem que não desejam conciliar. E aqui a contagem se dá a partir do peticionamento. Peticionamento do réu. Mas nós temos ainda uma terceira situação. E essa terceira situação, ela envolve o caso em que não for possível a conciliação. Em que caso que essa audiência não será possível? Pensem, pessoal, a audiência de conciliação, a conciliação em si, o Instituto da Conciliação, ele faz referência a quê? Ele faz referência à transação entre as partes, ou seja, as partes abrem mão reciprocamente de parte da sua pretensão para que o acordo seja entabulado. Basicamente é o seguinte: o autor quer 10 mil de indenização, o réu está disposto a pagar 5 mil. E daí você trabalha as duas pretensões, chegando, por exemplo, a R$ 7.500 e é firmado o acordo. Ou seja, o autor abriu mão de parte da sua pretensão e o réu, que queria pagar menos, abriu mão de parte da sua pretensão e aceitou pagar um pouco mais. Isso é conciliar.
Só que é o seguinte, a conciliação, e por envolver um ato de disposição do direito, não é possível para todas as pretensões. Quando a pretensão envolver, por exemplo, situações que dizem respeito a direitos de personalidade, vida privada, intimidade, integridade física, são pretensões não conciliáveis. E se são pretensões não conciliáveis, não será possível marcar essa audiência, afinal de contas não é possível que elas disponham a respeito desses direitos de personalidade. O que acontece nesse caso? O juiz, ao fazer a admissibilidade da ação, verificando que se trata de um direito não autocomponível, ao invés de ele designar a audiência, não. Ele determina a citação do réu para contestar diretamente. É a regra tradicional que nós tínhamos lá no CPC de 73, que agora passa a ser a exceção. Portanto, quando não for possível a conciliação, nós contaremos o prazo de 15 dias a partir da citação. Portanto, vejam, nós temos agora, com o novo Código de Processo Civil, 3 regras distintas para a contagem deste prazo de 15 dias no que diz respeito à citação. Importantíssimo que você fique atento. Ainda, e para que a gente possa encerrar aqui a nossa dica, algumas informações importantes no que diz respeito ao Instituto da Reconvenção. O que você tem que saber inicialmente a respeito desta reconvenção? Deve saber que a reconvenção ela será apresentada pelo autor, pelo réu, no prazo de 15 dias. Esses 15 dias que fala a lei é exatamente o prazo para a contestação. Logo, quando o autor apresentar a sua defesa, e se ele apresentar a sua defesa, ele poderá conjuntamente reconvir. Muito cuidado que, embora isso não esteja claro no contexto do CPC, o entendimento que tem prevalecido é de que a contestação ela deve ser oferecida juntamente com a reconvenção, basicamente numa única peça, essa que é a ideia. Afinal de contas, a partir do momento em que há a contestação, se não houver a reconvenção, nós temos a preclusão consumativa, de acordo com a interpretação da maioria da doutrina a respeito desta parte do Código de Processo Civil. Portanto, vejam só, o réu foi intimado para contestar, a partir da audiência de conciliação. Ele foi intimado, ele deseja contestar e reconvir. Na mesma peça, ele coloca as duas coisas. Coloca a sua defesa e coloca o seu contra-ataque. Então, muito cuidado quanto a isso. Outra questão importante no que diz respeito à reconvenção é a possibilidade de reconvir sem contestar. Basicamente é o seguinte, o réu decide que ele não vai se contrapor aos pedidos formulados pela parte autora, podendo decorrendo aqui a revelia e, quem sabe, os efeitos da revelia que geram a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, mas ele decide contra-atacar, ou seja, ele apenas apresenta a reconvenção. É possível também, desde que seja observado o prazo de 15 dias. Outra questão importante é que você entenda que a contestação ela é totalmente independente da reconvenção. Vale dizer o seguinte, que se eventualmente a parte autora disser assim, olha, tendo em vista que houve a apresentação da reconvenção, eu vou desistir da ação para que o processo seja extinto sem resolução do mérito, e afinal de contas eu não precisarei responder por essa reconvenção. Pensamento esse equivocado. Por quê? Porque se ela desistir da ação principal, o procedimento prosseguirá para análise da reconvenção. São peças autônomas. Então, muito cuidado quanto a esses aspectos. E com isso a gente finaliza a dica de hoje, tratando sobre alguns elementos importantes a respeito da contestação e também sobre algumas informações relevantes quanto à possibilidade de contra-ataque do réu em face do autor por intermédio da reconvenção. Um forte abraço. Para quem não me conhece, não me apresentei, eu sou Ricardo Torques, professor aqui do Estratégia. Até mais.